Meu bom dia, presidente. Meu bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar o presidente Duquinha, cumprimentar os demais deputados aqui presentes, deputado Evandro, deputado Júlio, deputado doutora Silvana, deputado Ferreira Aragão, demais deputados, deputado Capitão Wagner, cumprimentar toda a imprensa, cumprimentar toda a população cearense que nos assiste, para trazer o pronunciamento, no dia de hoje, de uma questão de uma relevância que ultimamente vem se manifestando no interior, principalmente no interior do estado do Ceará, deputado Ferreira Aragão. Foi noticiado nos últimos tempos o caso ocorrido no município do Crato, que ganhou grande repercussão na mídia, que foi a anulação da votação das contas na Câmara do ex-prefeito Samuel Araripe. Ganhou grande repercussão em toda a imprensa cearense pela decisão do juiz da 2ª Vara Cível do município do Crato, que anulou o julgamento da sessão das contas do ex-prefeito Samuel Araripe. Ferreira Aragão gostaria depois da participação. Deputado Jorge, quando possível, Evandro Leitão. Pois não, deputado. Que, segundo as palavras do próprio juiz, na sua decisão, assim se pronunciou: a possível mácula de ilegitimidade ocasionada pelas denúncias de compra e venda de votos e manipulação procedimental para a desaprovação das contas. Infelizmente... Deputado Jorge, se possível, também uma parte da deputada Silvana quer entrar na fila. Pois não, deputada. Infelizmente, é uma situação que vem se agravando no interior dos municípios cearenses. A gente conversa com vários deputados e lideranças políticas e, infelizmente, muitas das vezes, os ex-prefeitos ficam sujeitos a esta situação, mesmo quando tem a aprovação das suas contas referendadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios. E muitas vezes por processos não republicanos que vem contribuindo para uma política rasteira em boa parte dos municípios do interior do estado do Ceará. E esse assunto me vem com mais veemência porque me causou surpresa e estranheza, deputado Sérgio Aguiar, quando da análise da minha última prestação de contas perante a Câmara Municipal de Maranguape, para a população cearense que não tem conhecimento, eu tive a honra e o privilégio de ser prefeito da minha cidade entre os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. E 3 dessas contas anuais... É possível uma parte, deputado? Pois não, deputado Sérgio. E 3 dessas contas anuais que foram julgadas em ano não eleitoral... Deputado Jorge, quanto possível a parte, Júlio César. Pois não, deputado. Contas essas, todas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, deputada Raquel, e 3 delas julgadas num período pela Câmara não eleitoral. Ainda no ano passado, quando não se falava em eleição municipal, eu tive, deputado Evandro, as minhas contas de prefeito dos anos de 2009, 2010 e 2012, tanto parecer favorável do Tribunal de Contas dos Municípios, como parecer favorável do Ministério Público, quanto aprovadas por esmagadora maioria de votos pela Câmara Municipal de Maranguape. E as contas de 2011, do mesmo jeito analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e pelo Ministério Público com parecer favorável, inclusive analisada por um dos conselheiros mais técnicos daquele tribunal, com respeito a todos os demais, mas com respeito também ao rigor com que sempre é conhecido a análise do conselheiro Pedro Ângelo. Para surpresa nossa, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Câmara de Maranguape, eu fui notificado pela rejeição, deputado Sérgio Aguiar, dessas minhas contas de prefeito, onde me causou estranheza, porque uma cidade como Maranguape, que respira a cultura de Capistrano de Abreu, uma cidade bucólica, uma cidade pacata e democrática, que já teve a honra e o privilégio de colocar grandes nomes na política do estado do Ceará, como o ex-deputado federal Alfredo Marques, como o deputado federal, ex-prefeito Raimundo Gomes de Matos,
como o saudoso ex-deputado estadual que durante 6 legislaturas representou a minha cidade nesta casa, ex-deputado José Mário Mota Barbosa, uma cidade com mais de 125 mil habitantes, a oitava maior cidade... possível uma parte, deputado Santana. Pois não, deputado. Uma cidade com mais de 125 mil habitantes, numa Câmara representativa, e ainda mais, quando a gente sabe, pelo histórico, tive a oportunidade, deputado Capitão Wagner, de trabalhar na gestão do ex-prefeito Marcelo Silva, que foi prefeito por 2 oportunidades, hoje é presidente estadual do Partido Verde. Tive a oportunidade de trabalhar com o ex-prefeito Eduardo Gugel e tive a honra e o privilégio de ser prefeito da minha cidade entre os anos de 2009 e 2012, quando antes era secretário de Educação daquele município. E em nenhum momento, com esses prefeitos, se ouviu falar de qualquer interferência no processo de análise das contas julgadas na Câmara Municipal. Pelo contrário, sempre dando autonomia e liberdade para análise da Câmara. E eu não acredito, não quero crer, que um município do porte de Maranguape, que deveria se orgulhar, porque teve um prefeito com os 4 anos, o parecer favorável do Tribunal de Contas dos Municípios e do Ministério Público, à unanimidade, deputada doutora Silvana. Não tivemos, na nossa análise dos 4 anos, dos anos de 2009 a 2012, nenhum conselheiro que se posicionou contra a aprovação de nenhum dos 4 anos, nem muito menos o Ministério Público. Então, a gente roga à sociedade cearense, às autoridades públicas, ao apoio desta casa, com o apoio de todos os parlamentares, inclusive pedindo o apoio do deputado presidente Zezinho Albuquerque, que a gente não deixe prosperar esse tipo de política baixa e rasteira, que infelizmente ainda se escuta muito a falar, não só em Maranguape, mas no interior cearense, de muitas vezes o poder executivo, os prefeitos de plantão, querendo interferir na votação autônoma da Câmara Municipal. Eu não estou querendo crer que na minha cidade, que tem um histórico de democracia, que tem um histórico de não interveniência do Poder Executivo no Legislativo, que a gente tenha, por questões, deputado Goni Arruda, de ano eleitoral, porque as outras 3 contas minhas que foram julgadas fora do processo eleitoral, deputado Duquinha, não houve nenhuma interferência, aprovada pelo TCM e aprovada pela maioria esmagadora dos votos da Câmara Municipal. Dos 17 vereadores, somente um se posicionou contra nas outras 3 votações. E aqui eu tenho certeza que se o deputado, meu conterrâneo, Lucílio Girão, tivesse presente, também iria fazer a defesa enfática pela liberdade democrática e, principalmente, pela não perseguição política. Porque eu tenho certeza que esse jogo baixo, rasteiro, não pode prosperar e não pode ser característica de nenhum município do estado do Ceará e, principalmente, na democrática, bucólica cidade de Maranguape, que já produziu tantos homens e mulheres públicas para este parlamento, para a política do interior cearense. Deputado Capitão Wagner, por favor, uma parte da senhoria. Deputado Jorge, primeiro registrar a nossa indignação pela possibilidade da ingerência política do Executivo de Maranguape em relação ao posicionamento do Parlamento. Registrar que o TCM analisou as contas de Vossa Excelência, a gente tem um parecer que foi aqui distribuído entre os parlamentares, e fica muito claro que o órgão técnico, que é o TCM, deu parecer favorável pela aprovação das contas de vossa gestão. E registrar, como o senhor mesmo acabou de citar, que a mesma Câmara que aprovou as 3 contas que tinham parecer favorável do TCM, não pode ter um posicionamento diferente, único e exclusivamente, pelo nome de Vossa Excelência estar bem nas pesquisas para a possível disputa de 2016. Então, registrar a nossa indignação, caso haja essa chantagem, caso haja esse posicionamento da Câmara no sentido único e exclusivamente, deputado Júlio César, de tentar inibir a candidatura do deputado Jorge à Prefeitura de Maranguape, isso é de gerar revolta. Eu acho que isso só vai fazer com que seu nome cresça cada vez mais, a população com certeza vai estar do lado de Vossa Excelência, e nós não vamos nos calar diante dessa tentativa de não permitir que Vossa Excelência coloque o nome para a disputa em Maranguape.
Pode até ser que nós estejamos em lados opostos na disputa em Maranguape, mas é justo que Vossa Excelência possa ter seu nome colocado à disposição da população para que ela possa fazer a melhor escolha para o município. Então, tem aqui a nossa solidariedade em relação a esse posicionamento. Deputado Capitão Wagner, agradeço. Eu tenho certeza que não é do interesse da sociedade maranguapense colocar como inelegível um filho de Maranguape, que teve a sua vida toda pautada pelo serviço público, que foi secretário municipal daquela cidade por 10 anos, doutora Silvana. Eu fui secretário 10 anos ininterruptos, na gestão do ex-prefeito Marcelo, nas duas gestões do ex-prefeito Marcelo, na gestão do ex-prefeito Eduardo. A gente sabe do trabalho, deputada Raquel, de quem é gestor de recursos públicos, principalmente secretário de município do interior, da dificuldade que é aprovar suas contas. Eu já tive os meus 10 anos de secretário aprovados, os 4 anos de prefeito aprovados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e aí fica a interrogação, de quem é o interesse de colocar como a mácula da inelegibilidade por 8 anos um filho de Maranguape, que eu tenho certeza que não é esse o interesse do povo de Maranguape, porque é mais uma opção, é se dando a opção que a gente credencia no regime democrático de direito. Deputado Sérgio Aguiar, por favor. Deputado Jorge Valentim, quero aparteá-lo e dizer que acompanhei atentamente o processo de Vossa Excelência com relação ao Tribunal de Contas dos Municípios, como Vossa Excelência disse, um dos conselheiros relator, dos mais criteriosos, que é o conselheiro Pedro Ângelo. E vi ali que apenas 2 fatos de pequena relevância foram levados em conta como aspectos negativos. Uma, a cobrança da dívida ativa de 6%, e diga-se de passagem, a média no estado do Ceará não ultrapassa 2% pelos demais outros municípios, e outro com relação aos restos a pagar, que estavam compreendidos dentro do intervalo que já é aceito pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Então, embora respeitando que há um julgamento político feito pelo Parlamento, mas não quero crer, de forma alguma, que a Câmara Municipal de Vereadores do município de Maranguape vai se postar contra todo o embasamento técnico que foi levado para ser analisado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. E aí lhe garanto, não é nenhum vício insanável, não é nenhuma forma que vá manchar a biografia de Vossa Excelência ou que vá manchar a sua honra, porque ali, só se for um fato político e, como você disse, dos mais rasteiros, que possa fazer com que isso aí venha a denegrir a sua honra e a sua imagem, e eu tenho certeza que Vossa Excelência orgulha muito o povo de Maranguape, e não será por isso daí, por qualquer ato dessa forma que vai manchar a sua honra para com aqueles que você representa, que é o povo bom e amigo do município de Maranguape. Eu agradeço, deputado Sérgio Aguiar. Tenho certeza, no ano de 2012, que foi o meu último ano como prefeito, que é aquele ano que onde a lei de responsabilidade fiscal tem mais incidência, já foi aprovado pelo TCM, aprovado pela Câmara Municipal, inclusive com um saldo positivo de mais de 3 milhões de reais disponível para a atual gestão, e fizemos um balanço do meu último ano como prefeito, está aqui o jornal, onde, deputado Evandro, ficaram 17 milhões entre recursos garantidos e empenhados dos deputados e o do senador Inácio Arruda para ser investido para o povo de Maranguape. 17.664.115,68 para ser investido para o povo de Maranguape, através de emendas do senador Inácio, do deputado federal Chico Lopes, do então deputado federal João Ananias, garantindo que o nosso compromisso é com o povo de Maranguape, e independente do PCdoB estar ou não à frente da gestão pública municipal do nosso município de Maranguape, ele terá sempre a responsabilidade de garantir investimentos para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida do povo de Maranguape. Deputado Evandro Leitão, por favor. Deputado Jorge, registrar também a nossa tristeza com relação a essa questão que Vossa Excelência está passando de a Câmara Municipal de Maranguape estar desaprovando suas contas, quando existe aqui um parecer prévio, eu tive aqui o cuidado de pegar uma cópia, o parecer prévio pela aprovação das suas contas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, justamente em consonância com o parecer do Ministério Público. O deputado Júlio César aqui está chamando a atenção, e aqui me chamou o deputado Roberto Mesquita a atenção de alguns pontos que no relatório do conselheiro Pedro Ângelo ele citou. Ele citou aqui, na sua conclusão, pontos positivos. Dentre vários pontos positivos que ele citou, eu vou aqui citar apenas 3. Primeiro,
houve um superávit de arrecadação, ou seja, o montante arrecadado de 123.893.000 superou em 4,68% o valor previsto, ou seja, esses 4,68 corresponde a mais de 5 milhões de reais no município. Valor superando o valor previsto, que o valor previsto era 118, foi para 123. Segundo, a receita total arrecadada aumentou em 17,59%. Deputado, o tempo agora, só um minuto, deputado Evandro, vai lhe favorecer. Esse tempo agora foi cedido pelo deputado Elmano ao deputado Sérgio Aguiar. Então o deputado Sérgio Aguiar é que é o dono do tempo. Por sessão, o deputado Sérgio Aguiar continua o nobre deputado Jorge Valentim. Obrigado, deputado. Continuando, o presidente. O segundo item, a receita total arrecadada aumentou em 17,59%, ou seja, em relação ao ano anterior, 2011 para 2010. A receita de 2011 do município de Maracanã aumentou em mais de 18, de Maranguape, desculpa, em mais de 18 milhões e 500 mil reais. E o terceiro e último item é o que fala sobre as receitas tributárias, onde teve um superávit, os tributos, que a gente sabe o quanto é difícil no município do interior, que tem basicamente dois tipos de tributos, que é o ISS e o IPTU, e também tem o ITBI, mas que é irrelevante. O IPTU também nós sabemos da dificuldade que é arrecadar no município do interior, até pelos costumes, aumentou o superávit da arrecadação em 80%, ou seja, em mais de 2 milhões de reais. E aí, aqui, esses 3 pontos positivos que eu pego, e como ponto negativo, olha só, o ponto negativo que o conselheiro Pedro Antes citou, é de que a dívida ativa, a cobrança da dívida ativa teve apenas 6%. A gente sabe o quanto é difícil aqui no estado, aqui em Fortaleza, na capital, eu que sou fazendário, sou da Secretaria da Fazenda, nós sabemos o quanto é difícil se cobrar os débitos em dívida ativa, imagina no interior. Então, quer dizer, irrelevante. E o segundo é com relação ao restos a pagar para o exercício seguinte, que foi de apenas 6% de resto a pagar. Portanto, a gente observa claramente, o deputado Jorge Valentim, que eu não quero crer que, mesmo sendo uma casa política, a Câmara Municipal, que ela vá tentar, de alguma forma, macular a história do ex-prefeito, do ex-secretário, do atual deputado, que tem aqui, nesse período que está aqui, tem feito um bom trabalho, tem se destacado em curto espaço de tempo, que é o deputado Jorge Valentim. Eu não quero crer que aquela Câmara que já julgou outras contas em exercício anterior, de 2011, já julgou procedente, já aprovou, e agora por uma questão meramente política, por uma questão porque as eleições estão chegando e está se tensionando, já prevendo um futuro de tentar deixar Vossa Excelência inelegível. Eu quero acreditar que aquela Câmara de Maranguape não vai fazer isso. Agradeço, deputado Evandro, tenho certeza que a gente vai poder contar com seu apoio para poder garantir a lisura desse processo. Muito prazer ouvir a nossa amiga deputada doutora Silvana. Deputado Jorge Valentim, eu tenho a alegria de apartear Vossa Excelência, até para clamar por justiça. Vossa Excelência sabe que até alguns pontos, e o Estado do Ceará já aprendeu a me conhecer, que sou extremamente exigente com esse negócio de o Tribunal de Contas disse, o que é que me faz querer, por exemplo, fazer uma comparação para a população poder acompanhar. No caso da presidenta Dilma, o que é que o tribunal diz? Desaprovou as contas. Aí a casa política julga para puni-la ou não puni-la. Aí vem o impeachment. Mas no caso de Vossa Excelência é exatamente o contrário. Vossa Excelência tem o parecer técnico lhe absorvendo de qualquer problema legal, tributário que seja. Então, cabe à casa política, e aí o julgamento, deputado, ele não pode ser um julgamento político para contrariar os fatos. Vossa Excelência não cometeu crime algum. Então, se Vossa Excelência não cometeu crime algum e corre o risco de ficar inelegível simplesmente porque alguém teme
enfrentar Vossa Excelência nas urnas, aí sim, eu acho que o Supremo teria que se manifestar contra uma casa política dessa. Não se pode fazer mão, deputado George, de um instrumento de voto para contrariar os fatos. Se Vossa Excelência, eu estou aqui portando o parecer do tribunal. Se o tribunal diz que Vossa Excelência... e eles estão dando pela aprovação das suas contas, então Vossa Excelência é inocente, tem o meu total apoio, inclusive para alertar a população do Maranguape que esteja de olho nesses vereadores que, se utilizando do fato de serem vereadores de Maranguape, tentam punir a própria população de um nome como de Vossa Excelência para concorrer. Não estou dizendo que Vossa Excelência vai ganhar as eleições, mas estou dizendo que Vossa Excelência tem sim o nome limpo e, de acordo com o parecer, Vossa Excelência não pode ser reprovado em canto algum, inclusive numa casa política. Conte com o apoio dessa parlamentar, meu amigo, grande deputado George Valentim. Eu agradeço, deputada. Gostaria de ouvir o deputado Dr. Santana. Meu caro colega, eu quero ser solidário a você que está sendo vítima de uma perseguição política. Eu passei exatamente por essa mesma questão. Na Juazeiro, minhas contas tiveram parecer favorável, e 1 ou 2 vereadores, por questões políticas, que tinham, como disse a doutora Silvana, medo do enfrentamento nas urnas, um eventual disputa política, e tentaram criar uma situação para desaprovar as contas. Então, Vossa Excelência também está sendo perseguido da mesma forma. Mas lá prevaleceu o bom senso na maioria dos vereadores. E de 21 vereadores, eu tinha uma estimativa muito otimista que tiraria 14 votos, terminei tirando 16 votos, um ausente e uma abstenção. Então foi um resultado que para mim foi muito positivo, e eu acredito que para os vereadores da tua cidade prevalecerá esse bom senso. E eu faço um apelo público para que os vereadores de bom senso do município, que vejam o parecer, como foi colocado pelo nosso líder, Evandro Leitão, o parecer que dá um atestado de capacidade técnica e administrativa e de honestidade, ele seja respeitado e que não vá prevalecer essa postura perseguitória e de falta de bom senso político. Então, minha solidariedade e, mais uma vez, um apelo aos vereadores para que prevaleçam no bom senso. Eu agradeço, deputado doutor Santana, ex-prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Fomos prefeitos, sabemos da dificuldade que se é administrar, e a aprovação de um parecer pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão técnico imparcial, feito por servidores concursados, por conselheiros que têm honorabilidade e relevantes conhecimentos jurídicos, tem que ser motivo de orgulho para qualquer cidadão quando tem o seu prefeito, que é o gestor máximo de uma cidade, num período de dificuldade econômica, ter as suas contas aprovadas pelo TCM, e não é cabível. Em pleno século XXI, a gente ainda está falando em perseguição política num regime democrático de direito. Deputado Júlio César, vice-líder do governo. Deputado George Valentim, eu também gostaria, conforme os outros parlamentares, de rechaçar e trazer a indignação com atitudes que venham realmente de encontro com o fortalecimento da democracia no Brasil, no estado do Ceará, especificamente na cidade de Maranguape. Eu queria dizer que muitos foram os deputados que trouxeram aqui os argumentos técnicos do parecer pela aprovação do Tribunal de Contas do município e também em consonância com o Ministério Público, todos reconhecendo e aprovando, mostrando que não houve nenhuma irregularidade que merecesse macular sua história ou qualquer atitude da sua gestão. Mas, trazendo já para a parte política, eu gostaria de dizer que isso é mostrar realmente o medo de uma eventual disputa com Vossa Excelência se candidatar de novo. Porque nós sabemos que as casas parlamentares, Câmara do Vereador, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, elas que realmente têm o poder de julgar as contas de governo,
dos gestores a nível federal, estadual e municipal. Apenas os tribunais de contas, eles orientam e analisam e dão aí uma orientação para que os parlamentares possam se embasar. Mas a partir do momento que fica clara a intenção de desaprovar suas contas, com medo de uma eventual disputa eleitoral, querendo encurtar o caminho para uma vitória, independente que seja em Maranguape, nós também sofremos isso em Maracanaú em 2012, quando a Câmara desaprovou, desobedecendo, não seguindo o parecer do Tribunal de Contas dos municípios quando orientava para a aprovação. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu tenho certeza que a sessão de hoje, com o pronunciamento de Vossa Excelência e o aparte de vários parlamentares que já foram prefeitos, que já têm uma experiência no Legislativo, vai chegar ao município de Maranguape, vai reverberar na Câmara de Maranguape, e aqueles vereadores que são homens e mulheres sérios, eu tenho certeza que eles não cairão no erro que já é recorrente, infelizmente, em algumas outras situações, e não desaprovarão as contas de Vossa Excelência. Então, presto aqui o meu apoio, minha solidariedade, e eu tenho certeza que o pronunciamento de hoje com os apartes dos deputados irão deixar de forma tranquila que não há por que ter medo de uma eventual disputa nessas eleições de 2016, se Vossa Excelência assim se candidatar. Então, eu rogo, peço que, se for o desejo daquela casa, que possa seguir o parecer, deixando claro o povo de Maranguape que escolher se quer ou não continuar com o que está ou uma nova gestão retornando aí por uma eventual administração de Vossa Excelência ou outro que venha se candidatar na frente de oposição daquela cidade. A gente agradece ao deputado Júlio César, agradece todos os outros apartes feitos ao nosso pronunciamento, agradece também a cessão do tempo pelo deputado Sérgio Aguiar, a tolerância do presidente em exercício do Quinha, e roga ao povo do estado do Ceará, ao povo de Maranguape, e em especial aos vereadores da minha cidade, que olhando para o nosso passado democrático, olhando para grandes homens e mulheres que já tiveram assento na política do estado do Ceará, como o deputado Alfredo Marques, o saudoso deputado José Mário Mota Barbosa, rogo para os deputados federal Raimundo Matos, que eu tenho certeza que não compactua com nenhum tipo de perseguição e pressão política, com o deputado estadual Lucílio Girão, que já com 4 mandatos nesta casa, sabe da importância da democracia, para que a gente preserve os direitos políticos de quem só procurou fazer o bem pela nossa cidade, de quem é filho de Maranguape, servidor público concursado, que tem uma vida política inteira dedicada à gestão pública de Maranguape e do estado do Ceará, que teve a oportunidade de passar por vários cargos na gestão municipal, em especial com muito orgulho, como secretário de Educação da minha cidade, que teve a honra e o privilégio de ser prefeito entre os anos de 2009 e 2012, de ter o parecer das suas 4 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e que a gente ainda espera, por algum tempo, poder contribuir para o desenvolvimento da política do estado do Ceará, em especial para a política do município de Maranguape, representando, seja na Assembleia Legislativa, seja na chefia do Executivo da nossa cidade, poder levar os anseios do povo de Maranguape. Então a gente tem absoluta convicção de que, com o apoio da sociedade cearense e do povo de Maranguape, com o apoio desta casa, com o apoio de toda a imprensa e a classe política de Maranguape, a gente vai coibir qualquer tipo de pressão externa na análise limpa e isenta dos vereadores que integram a Câmara Municipal de Maranguape, e que possam se ater, deixar as questões políticas partidárias de lado, deixar a disputa eleitoral de 2016 para o momento certo e se ater ao julgamento claro, preciso e imparcial do Tribunal de Contas dos Municípios, que, em consonância com o parecer do Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, deu um grande orgulho ao povo de Maranguape, que foi garantir a aprovação dos meus 4 anos como prefeito, e eu tenho certeza que a Câmara Municipal,
com seus 17 vereadores, não se deixarão levar por nenhum tipo de pressão externa, que eu acredito que não vai haver, para o bem da democracia e para o bem do povo de Maranguape, que a gente possa continuar colocando o nosso nome à disposição e contribuindo, de alguma maneira, para a política do Estado do Ceará e para a política da minha histórica e bela, bucólica, pacífica e democrática cidade de Maranguape. Muito obrigado pela parte de cada um de vocês, pelo pronunciamento, presidente Duquinha, e eu tenho certeza que até o final do mês a gente vai estar voltando aqui comemorando não a aprovação das contas do ex-prefeito George Valentim, mas comemorando para o bem da democracia e para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.